Olá, meu nome é Leonardo e eu sou aluno de Economia Matemática 3 e vim apresentar o meu trabalho final do curso. E a proposta do trabalho final era apresentar uma aplicação na economia do conteúdo aprendido durante a disciplina, e que envolve basicamente equações em diferenças e equações diferenciais. E eu encontrei um exemplo de aplicação de equações e diferenças na economia dos recursos naturais, mais especificamente no que se trata da equação da variação no estoque de poluição da atmosfera. Então, basicamente, segundo modelos, né, da economia dos recursos naturais, existe essa equação que representa a variação no estoque de poluição na atmosfera, em que o z de t mais 1 representa o estoque de poluição no período t mais 1, o zt ele representa o estoque de poluição no período t, o gama ele é um coeficiente que representa a redução natural da poluição, ou seja, toda poluição que a natureza ela é capaz de absorver, digamos assim, de tirar da atmosfera, né, através de árvores e algas que retiram da atmosfera carbono, gás carbônico e outros gases poluentes. E o QT ele representa a quantidade de produto na economia no período T que resulta em poluição. Então, na economia, a gente tem muitas indústrias, muitas empresas que a sua atividade econômica ela gera poluição. Ela tem como um dos efeitos, como externalidade, a poluição. E o QT ele representa a soma da quantidade, né, de todo o produto gerado por essas indústrias no período T. Já o alfa ele é um coeficiente que relaciona essa quantidade produzida com a poluição. Então, basicamente, quanto maior for essa quantidade, maior vai ser a poluição. E o coeficiente, né, a constante que relaciona essas duas variáveis, nesse caso é o alfa. E tanto alfa quanto gama eles variam de 0 a 1. Beleza. Agora eu vou resolver essa equação em diferenças a partir do algoritmo aprendido durante o curso. Primeiramente, eu vou encontrar a solução particular que me dá o equilíbrio do modelo, né, da equação, e basicamente a solução particular, o z de t mais 1 ele é igual ao z de t, né, porque como a gente está no equilíbrio, o nível de poluição ele é o mesmo. Então, basicamente, se você isolar o z de t, né, no caso o zp, que seria o equilíbrio, você encontra que ele é o alfa vezes a quantidade produzida no período t sobre 1 mais, entre parênteses, né, o gama menos 1. E esse seria o equilíbrio do nosso sistema. E a solução complementar, que me dá o desvio, ela é a solução da equação homogênea. Então, basicamente, você iguala a constante a zero. E a gente tem que o desvio do sistema ele é dado por o A, que é uma constante arbitrária, multiplicado pelo B. O B nada mais é do que um menos Azinho. O Azinho ele é o coeficiente que acompanha o Z de T. No caso, gama menos 1. Então, como é menos o A, a gente coloca ali 1 menos gama, né? E não gama menos 1, elevado a T. E a solução geral, portanto, ela se dá que a quantidade de poluição no período T ela é o coeficiente, né, o alfa, vezes a quantidade produzida, sobre 1 mais o coeficiente gama menos 1, mais o desvio, que seria a constante arbitrária A, vezes 1 menos o gama elevado a T. Agora, por último, eu vou fazer uma análise dinâmica do equilíbrio do sistema
E para analisar essa trajetória, eu preciso analisar o valor de B, né, que é o menos A, que eu falei para vocês, o menos Azinho. E nesse caso, o valor de B é 1 menos gama. Como a gente sabe que o gama ele é um coeficiente que varia de 0 a 1, a gente sabe que 1 menos o gama também tem que obrigatoriamente variar de 0 a 1. E desse modo, quando o B ele fica entre 0 e 1, nós podemos concluir que a trajetória ela é convergente e não oscilatória, nesse caso. E eu montei um exemplo no Excel e montei esse gráfico a partir desse exemplo. Né? Nesse exemplo, a gente começa com um estoque de poluição de aproximadamente 2,09. Eu chutei alguns valores para os coeficientes, né? Gama, alfa, e a gente chega justamente no gráfico que mostra a trajetória convergente do equilíbrio do sistema. Né? Então a gente percebe que o equilíbrio, nesse caso, a solução particular, ela é 1. Né? Então a gente vê que apesar do sistema ter começado com um valor diferente do equilíbrio, né, que no caso é 2, ele tende a convergir para o equilíbrio, né, que é a solução particular, que é a quantidade 1, né, de poluição. Então esse foi o meu exemplo de aplicação de equação e diferenças na economia. Eu agradeço a atenção da professora e agradeço também pelas aulas ministradas durante o curso. Muito obrigado. Tchau.